Eu não sei vocês, mas a Netflix lança um filme novo quase todo dia e encontrar uma única opção interessante acaba ficando difícil. E é justamente por isso que hoje eu trago 10 grandes filmes disponíveis no catálogo para você conhecer agora em 2025. Bem-vindos ao Império, eu sou o Duque. Para começar nossa lista eu já quero falar sobre Bagagem de Risco, um filme de ação e suspense de 2024 que acompanha a história de um segurança de aeroporto que tem sua rotina virada de cabeça para baixo quando ele é chantageado por um viajante misterioso para deixar um pacote entrar em um avião cheio de passageiros, uma situação extremamente perigosa que força ele a correr contra o tempo para tentar salvar muitas vidas, incluindo a da namorada que trabalha no mesmo aeroporto. Foda-se o que fizer comigo. Quem disse que é você? Tem 10 minutos até todo mundo. Bagagem de Risco, mesmo não sendo surpreendente ou inovador, na minha opinião, foi um bom passatempo ao estilo Sessão da Tarde, com muita ação, um bom ritmo, um excelente protagonista, vários momentos intensos apreensivos, escolhas difíceis, além de um desenvolvimento muito intrigante que faz você se conectar com o filme do primeiro ao último minuto. É aquele tipo de produção que você bota pra ver com toda a família no domingão, todo mundo gosta do filme e presta atenção do começo ao fim. Eu não sei se vocês sabem, mas a Netflix tem milhares e milhares de filmes, porém dentre todas essas produções eu devo ter uns 10 ou 15 favoritos e a minha próxima indicação é um desses sortudos. Eu tô falando de O Assassino, um filme de ação de 2023 que apresenta a história de um assassino profissional frio e calculista que acaba se vendo no meio de uma enorme crise quando um trabalho dá errado, forçando ele a mergulhar em uma jornada violenta para lidar com as consequências do seu erro em um submundo que não tolera falhas, muito menos pontas soltas. Oi. Eu sei que você já deve ter ouvido histórias como essa daqui 1 milhão de vezes, eu falo isso porque eu também já vi, porém esse filme em especial consegue se diferenciar com um roteiro inteligente, um protagonista perspicaz e sagaz que deixa tudo ainda mais interessante, além de uma abordagem mais pé no chão realista que faz você se interessar não só pelo tipo de trabalho, mas principalmente pela metodologia do protagonista lidando com todas essas situações bem inusitadas. Fora isso, o filme tem um roteiro bem amarradinho, um final épico na minha opinião e de certa forma para quem curte ação vai ser um prato cheio disponível lá na Netflix. Acredite se quiser, minha próxima indicação é um filme natalino pouco conhecido que vai fazer todo marmanjo gostar dele. Eu tô falando de Noite Infeliz, uma comédia de ação de 2022. Na véspera do Natal, um grupo de criminosos invadem uma mansão de uma família muito rica, mas o que era pra ser um assalto fácil e rápido vira um caos quando um visitante inesperado decide enfrentá-los para tentar salvar o Natal. Quem é ele? Porque não é o típico Papai Noel de shopping. Tropa, sem brincadeira, antes de assistir esse filme eu achei que era só mais uma produção natalina qualquer. Eu dei o play só por causa do protagonista, o David Harbour, não esperava muita coisa e a minha surpresa foi grande, porque é um filme brutal, violento, agressivo, tem um senso de humor duvidoso que casou muito bem com o teor explícito da história, além de vários acontecimentos absurdos que vão te assustar, te surpreender e principalmente te divertir. É claro que essa mistura de violência e Natal não é pra todos os públicos, mas eu curti pra caramba e recomendo pra quem gosta. Esses homens maus estão na minha lista de malvados. A minha quarta indicação, por mais polêmica que seja, acabou de chegar no catálogo da Netflix e como eu gostei dele, eu não podia deixar passar batido. Eu tô falando de Guerra Civil, um suspense de ação de 2024 que dessa vez acompanha uma história que se passa em um futuro próximo, onde os Estados Unidos estão divididos por uma violenta guerra civil. E é no meio desse caos que 3 jornalistas viajam juntos pelo país devastado, documentando os horrores da guerra, enquanto enfrentam dilemas morais e perigos constantes. Vocês estão sabendo que tem uma baita guerra civil rolando no país todo? Mesmo que esse filme tenha dividido a opinião de boa parte do público por vários fatores que vão desde a escolha do elenco até a mensagem do filme, de modo geral ele supriu minhas expectativas, com muita ação, reviravolta, drama, alguns momentos agoniantes e revoltantes, além de vários dilemas cruéis que vão fazer você pensar muito e também algumas críticas pertinentes, além, é claro, de boas atuações. O único ponto desse filme, na minha opinião, que deixa a desejar é quando eles tentam traçar algumas críticas políticas
dramáticas que, na minha opinião, não fedem nem cheiram, sabe? Mas fora isso, é um baita filme de ação bem próximo da nossa realidade. Pra melhorar as coisas. Se tem um filme bolado que, na minha opinião, foi injustiçado e acabou não recebendo a devida atenção, ele com certeza se chama Alpha, um drama de aventura de 2018 que se passa em um mundo brutal da Era Glacial, onde um jovem caçador acaba se perdendo do seu grupo depois de cair em um grande penhasco. E claro que totalmente sozinho, ferido, esse jovem se vê obrigado a lutar pela sua vida contra animais selvagens enquanto tenta encontrar o caminho de volta para casa. Tudo isso ao lado de uma companhia muito improvável. Mesmo que hoje em dia eles não façam tantos filmes sobre essa época tão fascinante, esse daqui continua sendo um dos meus temas favoritos, que te surpreende não só pela diferença das coisas, mas principalmente pela riqueza de detalhes. Nesse filme em específico, eles não tiveram um grandioso orçamento, muito menos um grandioso elenco, mas conseguiram desenvolver uma aventura pré-histórica, envolvente, emocionante, com ótimos visuais, ótimos figurinos e um protagonista que, apesar de não ser, sei lá, muito conhecido, conseguiu se sair muito bem como protagonista de uma história tão dramática quanto essa daqui. Então, se você curte aventura, histórias pré-históricas, qualquer coisa nessa pegada, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse filme. A minha sexta recomendação, e não menos importante, é de longe uma das surpresas mais improváveis que eu assisti nesses últimos 2 anos. Eu tô falando de O Quiosque, uma comédia de 2024 que segue a vida de 2 melhores amigos no verão de 91, que durante suas aventuras acabam tendo a oportunidade de abrir um quiosque na piscina local da sua cidade. Um negócio meio incomum que logo se tornaria o cenário perfeito para muitos lucros, confusões e talvez o melhor verão da vida deles. This is fucking epic, dude. Se por acaso você não gosta de filmes adolescentes, eu não vou te criticar. Quando eu era um adolescente eu também não gostava muito, mas de vez em quando tem um ou outro filme desse tema que se sobressai. E esse é um desses filmes, que basicamente tem uma história pé no chão, divertida, um senso raiz bem legal, além de uma dupla muito simpática de protagonistas. E o diferencial desse filme é que ele não inventa moda, não exagera, é só 2 moleques cuidando de um quiosque no auge da sua adolescência, sabe? Então tem romance, tem aquelas confusões que eles se envolvem, tem um final muito marcante o filme, então de certa forma, mesmo que ele não seja surpreendente, inovador ou diferencial como um American Pie da vida, ele ainda assim é uma novidade muito legal para quem gosta de filmes adolescentes, mas tinha perdido a esperança nesse tipo de filme que infelizmente nos últimos anos vem se perdendo bastante. É só você abrir a Netflix e ver os filmes adolescentes que eles têm, se você der o play, meu amigo, você vai se constranger do começo ao fim. E nesse filme aqui você se diverte porque é a galera lá de 91, então de certa forma as coisas eram diferentes e o filme soube transmitir muito bem a vibe dessa época com esses personagens. Minha sétima recomendação pode não ser perfeita, pode não ter sido muito bem recebida pela maioria do público ou da crítica, mas foi um passatempo memorável, pelo menos pra mim. Eu tô falando de Uncharted, um filme de aventura e ação de 2022 que segue a história do Nathan Drake, um jovem explorador que é recrutado pelo Victor Sullivan, um experiente caçador de tesouros, para embarcarem juntos em uma caça ao tesouro ao redor do mundo todo para tentar encontrar uma fortuna perdida há mais de 500 anos. Tudo isso enquanto são perseguidos por mercenários que também querem o mesmo que eles estão procurando. Para início de conversa, eu não tive muito contato com o jogo original que deu origem a esse filme. Eu devo ter jogado uns 10 minutos há 10 anos atrás na casa de um amigo, então eu não posso entrar no mérito de dizer se o filme é fiel ou não ao jogo original. O que eu posso dizer é que, como um fã de filmes bons, eu me diverti muito, me envolvi, assisti do começo ao fim, e posso dizer que ele, mesmo não sendo perfeito, ainda entrega uma sessão da tarde épica, divertida, carismática e ao mesmo tempo atraente, já que os efeitos especiais são ótimos, é uma produção grandiosa, tem uma ou outra participação e uma história que tem aquele ritmo leve e suave que basicamente você não vê a hora passar, sabe? De modo geral, eu sei que o filme tem limitações, tem alguns clichês, poderia ser maior, melhor, mas o que ele entregou é o suficiente pra mim que gosto de bons filmes.
Acredite se quiser, minha 8ª indicação foi a maior surpresa que eu tive nesses últimos 12 meses que eu demorei a assistir, mas quando eu dei o play foi amor à primeira vista. Eu tô falando de Transformers: O Início, uma animação de 2024. Nesse filme que se passa antes da guerra entre os Autobots e os Decepticons, a gente vai conhecer como tudo começou em Cybertron, mergulhando nas raízes desse conflito que mudou para sempre o universo de Transformers. Pra quem não sabe, quando esse filme foi lançado, ele meio que estourou a boca do balão, fez sucesso, conquistou o público, a crítica, e eu basicamente caguei pra isso, porque ele não tem o meu estilo de animação favorito. Porém, depois de muito tempo, ele chegou na Netflix, e como eu não sou bobo nem nada, eu resolvi dar o play, e pra falar a verdade, foi amor à primeira vista, porque eu simplesmente não sabia do que se tratava essa história, eu não esperava nada, e o filme me conquistou, fez eu me divertir, me envolver, e de certa forma até me apegar ainda mais a alguns personagens desse universo que eu sou um grande fã. Então, se você gosta da franquia Transformers, se você gosta de boas histórias, animações, meu amigo, você precisa dar uma chance pra esse filme. Eu acredito que tanto a molecada, a criançada e os adultos vai se divertir muito com essa história de formas assim que basicamente você não espera. Eu mesmo não dava nada pra ele e já considero como um dos meus favoritos. Eles estão vivos! Se por qualquer motivo que seja eu fosse obrigado a escolher um filme para assistir todo dia para sempre, com quase total certeza eu escolheria Homem-Aranha Sem Volta para Casa, um filme de ação e fantasia lançado em 2021 que acompanha uma história onde a identidade do Homem-Aranha é revelada, mudando completamente a vida do Peter Parker e também dos seus amigos e familiares. E meio que desesperado para tentar resolver isso, ele acaba pedindo ajuda do Doutor Estranho, mas como se não desse para piorar, o feitiço dá muito errado e agora inimigos de outros mundos começam a aparecer, forçando Peter a enfrentar seus maiores desafios enquanto descobre o real significado de ser o Homem-Aranha. Você tem tudo o que você quer. Hoje em dia, comentando sobre esse filme, eu me sinto muito grato em ter tido a oportunidade de assistir ele exclusivamente na estreia nos cinemas, tendo literalmente uma das melhores experiências de toda a minha vida, porque esse filme basicamente realizou o sonho de todo fã do Homem-Aranha desses últimos 10, 15 anos, sabe? Foi uma mistura bem improvável que deu muito certo, sabe? Deu mais que certo. O filme é divertido, tem muita ação, efeitos práticos e visuais praticamente perfeitos, vários easter eggs, referências, muitas participações incríveis, além de um final simplesmente satisfatório, épico. É aquele filme 10/10 que não tem nem como botar defeito. Inclusive, eu sei que esse filme é bem famoso, todo mundo já viu ou ouviu falar, mas o detalhe é que ele sempre estava disponível só na HBO Max. Agora que ele chegou na Netflix, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque nunca se sabe até quando ele vai estar disponível no catálogo. Então, cara, para tudo que você tá fazendo, bota na sua lista para depois não se arrepender. Mas o mundo tenta fazer você escolher. E agora que chegamos na última recomendação, eu decidi chutar o balde e falar sobre um filme que não é perfeito, não conquistou todo mundo, mas foi um dos filmes de vampiro mais legal que eu já assisti. Eu tô falando de Drácula, a história nunca contada, uma fantasia de 2014 que acompanha o príncipe Vlad, um líder corajoso que vê seu reino ameaçado por um poderoso império e é tentando proteger sua família e principalmente o seu povo que ele recorre a uma força misteriosa e proibida que o coloca em um caminho sombrio com consequências eternas. Tudo isso enquanto trava uma grande guerra que mudaria tudo para sempre. You are alive because of what I did to save you! Eu não sei vocês, mas eu curto pra caramba filmes de vampiros. De vez em quando a gente se surpreende, se decepciona, e nesse filme a gente teve um mix disso tudo, porque mesmo com alguns furos, alguns clichês e algumas decisões até que questionáveis, o visual dele é fascinante. O protagonista, o Luke Evans, apesar de tudo, se saiu muito bem na minha opinião, entregando não só uma atuação muito boa, mas interpretando muito bem esse personagem, que de certa forma mistura fantasia com realidade. Além disso tudo, o filme tem algumas cenas sinistras, tem um final épico também, e mesmo que, sei lá, não seja perfeito, pra quem gosta do termo vampiro, ele vai ser um passatempo inesquecível.
Bom, rapaziada, isso é tudo por hoje. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo. Lembrando que essa daqui não é uma lista definitiva nem de melhores de todos os tempos, são apenas bons filmes, na minha opinião, para você assistir na Netflix. Então, se você tem alguma sugestão de lista, de vídeo ou de qualquer coisa, é só deixar nos comentários. Gostou ou não dessas indicações? É só deixar nos comentários que a gente vai estar trocando aquela ideia. Eu gostei muito de montar essa lista e trazer pro canal. Espero que vocês tenham gostado também, certo? Então isso é tudo, fiquem com Deus e nos vemos em um próximo vídeo.